Olá pessoal, são todos bem-vindos para nosso terceiro encontro, né? Nossa terceira conversa sobre o Instituto da Multipropriedade. Nós já vimos nas aulas anteriores as disposições gerais, nós vimos também sobre a forma de instituir a multipropriedade e hoje nós vamos falar sobre a forma de transferir a multipropriedade. Vamos falar sobre a transferência da multipropriedade. E nós vamos ver alguns aspectos interessantes no artigo 1358L. Na verdade, a seção 4 da Lei 13.777, que introduziu a multipropriedade ou a regulação da multipropriedade no Código Civil, ela tem esse único artigo, o artigo 1358L. E diz o seguinte, o artigo 1358L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão de anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Qual é o ponto de relevância, né? O que esse artigo 1358 traz aqui, vamos dizer assim, de mais importante para a compreensão do Instituto da Multipropriedade? Muito bem. O ponto de suma importância é relacionado, está na expressão direito de multipropriedade. A transferência é do direito de multipropriedade. E por que essa expressão é importante? Até porque o tópico da seção 4 é da transferência da multipropriedade. Pelo seguinte, porque ela estabelece o parâmetro para entender o sentido das demais referências na lei acerca do que é transmitido. Então, são várias as referências sobre a transferência do direito de multipropriedade no Código Civil ou na Lei 13.777. Por exemplo, no parágrafo único do artigo 1358H, nós vamos ler lá que fala em venda das frações de tempo. No artigo 1358I, no inciso 3, nós vamos ver lá a expressão alienar a fração de tempo. No artigo 1358L, parágrafo 1º, nós vamos ler lá alienação de fração de tempo. E no artigo 1358P, inciso 8, nós vamos ler adjudicação da fração. Então, ao leitor pode parecer que a transferência será exclusivamente de uma fração de tempo. Por que a lei fala em alienar, vender, adjudicar fração de tempo? Porque, na verdade, a fração de tempo é o caráter ostensivo, não é? É o caráter dinâmico, é o caráter autônomo desse regime de condomínio, a multipropriedade. Então, é mais ou menos assim, quando você vai comprar um apartamento, eu comprei um apartamento. Você não diz assim, eu comprei um apartamento e a fração ideal, né? Eu comprei um apartamento e as áreas comuns lá do empreendimento. A gente não fala isso, a pessoa não fala isso, a gente não escreve isso de forma ostensiva, porque, evidentemente, a fração do terreno, a área correspondente às áreas comuns, também incluídas nessa fração de tempo, elas integram o apartamento. Então se fala em venda do apartamento, porque é o caráter ostensivo do negócio, é o principal, é o que você quer, é o apartamento. Então, na negociação, na transferência da multipropriedade, o caráter ostensivo, o que você quer é a fração de tempo, né? É o conteúdo econômico desse regime de multipropriedade. É aquilo que você realmente vai ter proveito, seja diretamente, seja indiretamente, através de uma locação, por exemplo, ou até mesmo através de uma anticrese, se for o caso, é possível constituir. Então, nós percebemos que a fração de tempo aí não é única. Quando houver a transferência, ela será da cota do imóvel, do domínio que você tem sobre o imóvel, se forem vários multiproprietários, né? E também da fração de tempo da qual você é titular de forma exclusiva. Então, quando a lei diz aí fração de tempo, está se referindo ao caráter ostensivo do negócio
e não exclusivamente isso. Não se aliena apenas a fração de tempo. Aliena-se o direito de multipropriedade, que inclui a fração de tempo e a cota que você tem no imóvel no qual se instituiu esse regime de multipropriedade como modificação de um direito real em coisa própria, certo? Só lembrando que nós mencionamos nas aulas anteriores que os instituidores já são proprietários, então, e lembrando também que as frações de tempo, mesmo que elas se tornem de um só proprietário, como previsto lá no parágrafo 1 único do artigo 1358-C, ainda assim não se desfaz esse regime, né? Porque ele é constitutivo ou é se efetiva mediante o registro do título, conforme nós vimos na aula anterior, e permanece, ele só se desconstitui por um outro ato de público, se for conforme o caso, de desconstituição do regime e depois do registro no competente registro de imóveis. E se isso acontecer, evidentemente, esses desconstituidores do regime da multipropriedade se tornarão proprietários do imóvel lá, se forem vários, no regime de condomínio voluntário. Então, não só de uso e gozo, mas do domínio, né? Direito de fruição, direito de perseguição, direito de reivindicação, todos os direitos atinentes à propriedade. Muito bem. E é interessante, inclusive, porque o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 1358-M, na seção 5 da administração da propriedade, que nós não estamos considerando nas nossas conversas aqui sobre a questão das partes da seção 5, mas é importante que lá menciona sobre os fundos arrecadados pelo condomínio edilício ou voluntário, indicando que, mesmo na multipropriedade, você tem ali um condomínio voluntário. E o imóvel pode estar num condomínio edilício, ainda assim haverá um condomínio voluntário. Muito bem. Esse condomínio voluntário descaracterizado naturalmente, ele incidente apenas sobre o domínio do imóvel, não sobre o direito de uso e gozo. Muito bem. O artigo fala também sobre a transferência se dará na forma da lei civil. Isso significa a observância de capacidade, e não só a capacidade geral, né? A capacidade de contratar, mas a capacidade especial, aquela capacidade que diz respeito ao direito de dispor, de contratar sobre determinado objeto, né? Também sobre representação, a forma, que nós já consideramos também em nossa conversa na aula anterior, que diz respeito à observância do artigo 108 do Código Civil, a disponibilidade, publicidade, os tributos envolvidos, registro. Então, todo esse arcabouço jurídico precisa ser observado no ato ao se instrumentar uma transferência do direito de multipropriedade. Nós vimos também que o artigo mencionou que é dispensada a anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Então, não precisa notificar. Essa é uma informação que ela não tem relevância para o direito notarial e registral, porque se houver ou não a cientificação, se houvesse ou não, se houvesse essa necessidade de cientificar, ela não seria feita pelo cartório, naturalmente, a não ser em títulos e documentos, se a pessoa quiser fazer através de títulos e documentos, não poderia fazer. De qualquer forma, o inciso 3 do artigo 1358-I diz que na alienação ou na oneração, o multiproprietário deverá informar ao administrador da multipropriedade. Então, ele tem essa obrigação que é dele, né? Multiproprietário que aliena. Uma particularidade importante trazida aí pelo artigo 1358-L é a inexistência legal de direito de preferência, certo? Então, essa também é uma diferenciação, ou essa também é uma diferença que existe entre o condomínio em multipropriedade e o condomínio voluntário. Nós até, depois vocês verão num quadro, aqui, podem ver no quadro, quais são as principais diferenças entre condomínio voluntário e multipropriedade. A gente vai perceber nesse comparativo que a lei veio realmente para mudar o regime de multipropriedade do condomínio voluntário para esse novo regime. Já que, como nós vimos na nossa primeira aula, os proprietários em condomínio voluntário tentavam fazer a multipropriedade, mas não tinham uma legislação própria para isso. Mas agora,
com essa regulação no Código Civil, é possível modificar um direito em uma propriedade que se tem em regime de condomínio voluntário, numa propriedade em regime de multipropriedade, que é um regime diferente de propriedade. E quais são essas diferenças? Em relação ao imóvel, por exemplo, no condomínio voluntário, o imóvel é divisível. Não é possível se estabelecer de forma permanente essa indivisibilidade, ainda que os proprietários queiram, né, os condôminos queiram. Na multipropriedade, o imóvel é indivisível. E essa é característica importante para entendermos também o que vamos dizer nas próximas aulas sobre a questão da matrícula, por exemplo. É importante entender isso. No condomínio voluntário, o direito de preferência, ele existe, é legal. A lei, o artigo 504 do Código Civil, assegura o direito de preferência, né? Inclusive, se não for observado, o condômino preterido no seu direito de preferência poderá pleitear a anulação do ato, depositando o valor até 2 anos, conforme o Código de 2 anos do registro, naturalmente, que é quando se tem a publicidade, que é quando a alienação efetivamente ocorre. Na multipropriedade não existe direito de preferência legal. Se os multiproprietários, por ato próprio, no ato de instituição, ou em convenção de condomínio, quiserem estabelecer esse direito de preferência, é possível, a lei não proíbe, mas não existe um direito de preferência legal na multipropriedade. Quanto ao uso e gozo, no condomínio voluntário, esse uso e gozo é coletivo, é permanente, é simultâneo e é proporcional à cota do bem. Então, todo mundo proprietário utiliza normalmente, né? Todo mundo junto e misturado. Então, é assim que funciona no condomínio voluntário. Porém, na multipropriedade é diferente. Esse uso e gozo é exclusivo e alternado da totalidade do bem por uma fração de tempo. Lembra que nós falamos lá dos 3 aspectos, 3 âmbitos da modificação ou modificativos do direito real em coisa própria, né? Falamos lá ampliativo, restritivo e substitutivo. Então, é isso aqui acontece. Esse uso e gozo agora será totalmente diferente do que acontece no condomínio voluntário. Sobre a seção do uso e gozo do bem a terceiros. No condomínio voluntário, depende de consenso dos demais proprietários. Na multipropriedade, não, é livre. Ele cede a fração dele, ou o tempo, né, de uso e gozo da sua fração, livremente, sem precisar de nenhum tipo de autorização dos demais multiproprietários. Em relação à renúncia do direito de propriedade, no condomínio voluntário, essa dispensa do direito de propriedade dispensa das obrigações. Na multipropriedade, essa dispensa do direito de propriedade não dispensa de obrigações. Então, essas são as principais distinções que nós podemos observar em relação à diferença entre condomínio voluntário e multipropriedade. Então, agradeço a atenção de todos para essa abordagem e, na sequência, nós falaremos sobre disposições específicas relativas às unidades autônomas em condomínio edilício. Até o nosso próximo bate-papo.